Olá, pessoal. Bem-vindos à Escola de Kabbalah. Hoje, nosso primeiro encontro de uma leva de encontros que nós vamos vivenciar para estarmos muito bem conectados para esse período das chamadas grandes festas. São grandes portais espirituais nas quais nós temos oportunidades de poder mudar a nossa vida, o nosso destino. E a gente está aqui para poder entender de uma forma mais profunda o verdadeiro sentido do Rosh Hashanah, do Ano Novo, poder entender de uma forma mais profunda também aquilo que a gente está vivenciando no ciclo agora de Virgem, no mês de Elul, todo o sentido de autoanálise, de consciência, de techuvá, um caminho de purificação, que faz também com que a gente consiga entender, num aspecto mais de consciência coletiva, o tikkun olam, o tikkun coletivo, o conserto coletivo, é poder compreender os ciclos de tudo que nos acontece, o quanto a gente já consegue começar a enxergar a entrada da luz no nosso mundo e essa luz sendo realmente revelada. Eu poderia dizer, a luz está entrando, o problema é que ela não está sendo revelada. E o problema é que quando a luz entra, e ela entra com muita intensidade e a gente não tem capacidade de lidar com essa luz, a gente vai para a escuridão, a gente se contrai, se fecha. E a gente agora está num mês, o mês de Elul, que nos ajuda a refinar o nosso ser, refinar a nossa vida, refinar espiritualmente. Às vezes a gente nem se dá conta que está entrando, está passando por um processo de introspecção, de autoanálise, terapêutico, se olhando, se percebendo, revendo seus valores, revendo o que busca, o que não busca, fazendo escolhas, separando o joio do trigo, colhendo o que plantou, para poder exatamente viver 2 dias incríveis que nós estamos próximo desses 2 dias, no dia 22 e 23 de setembro, representando então o Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o ano novo, 5.786. Hoje a gente tem uma aula sobre o Rosh Hashanah e, além da aula, eu vou também mostrar os elementos que nós vamos necessitar na segunda-feira da semana que vem. A gente vai viver um ritual, é uma cerimônia rápida, nós vamos ter orações e meditações e conexões, principalmente com alimentos, para que a gente possa, nesse dia que vai estar abrindo esse portal, a gente entrar nele da forma correta. E, obviamente, já na segunda-feira de manhã, no dia 22 de manhã, a gente inicia, né, uma semana, né, ou, na verdade, 10 dias de conexões com as orações da manhã e pequenas aulas que a gente vai tendo durante esses 10 dias. A gente ainda se encontra na próxima sexta-feira, num pequeno Shabat, mas uma grande aula posterior, uma grande aula sobre o significado do número 5.786 e quero falar sobre o eclipse, porque uma coisa conversa com a outra e o Rosh Hashanah também conversa com o eclipse solar, que a gente vai estar, então, vivenciando um pouco antes, à tarde, antes do Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah é à noite, tá? Então, o Rosh Hashanah começa com o primeiro fio de luz da Lua, é depois do eclipse. O eclipse é antes. Lembrando todo mundo que o Rosh Hashanah corresponde ao sexto dia da criação. É o dia que Deus criou Adão e Rava, criou o outro dele. E hoje à noite, agora, nós entramos na energia do primeiro dia da criação. E no princípio, Deus criou os céus e a terra, tá? Então, o primeiro dia da criação é de hoje para amanhã. Acompanhe no Instagram, vai estar os posts falando sobre isso a partir de amanhã. E a gente vai ter, então, agora 5 dias que correspondem cada um dos dias do processo da criação, que a gente vai pegando essa energia, vai reconstruindo. É uma energia criativa, é uma energia de expansão, é uma energia de prosperidade. Todo dia, tu escolhe para onde teus olhos te levam, com o que tu está te conectando. Quem bebe o tempo inteiro de notícias do mundo externo está se conectando com essas energias.
E aqui entre nós, essas energias não são de amor, não são de abundância e prosperidade. Ao contrário, essas energias são bastante destrutivas. E com certeza não deve fazer bem para nenhum de nós. Inteligente é quando a gente sabe dizer não para esse universo lá fora e começa a se conectar com uma outra energia. Não é só, não quero ver, não quero saber, vou fazer minhas coisas. Não, ok, não vou me conectar com essa energia negativa para me conectar com outra energia, para poder me preencher. Porque o que eu estou te dizendo é, a gente precisa aprender a deixar de olhar, que a gente diz simbolicamente olhar para baixo, para poder olhar para cima, né? Olhar para a dimensão superior, para se deixar ser preenchido pela luz. Mas, então, por que será que comemoramos o Ano Novo? Um Ano Novo que não é um ano novo na qual abrimos espumante, soltamos bombinhas, mas o ano novo é um momento de muita introspecção, porque é um momento de julgamento. É um momento em que nós vamos entrar num novo ciclo, numa nova história, e é óbvio que tu não deseja ir com as mesmas coisas, com os mesmos erros, com as mesmas roupas, com a mesma cara, com o mesmo jeito, o mesmo cabelo. A gente quer ir diferente. Então, espiritualmente falando, a gente precisa abrir nossas bagagens, abrir nossas malas, abrir a nossa vida, a nossa casa, abrir o nosso ser emocional, mental e espiritual no ciclo de Elul, de Betulá, de Virgem. Isso é a dimensão virginiana para poder limpar, para poder esvaziar, para receber uma nova semente. Não é por acaso que no mês de Elul Deus desce e lança a sua luz tão intensa para nos ajudar a enxergar as coisas. Nossa caminhada começou lá em Ares, em Nissan, com a libertação do povo hebreu do Egito, a nossa libertação. E nós viemos nesses últimos meses num processo de evolução. O que nós mudamos durante esses 6 meses? O que fizemos? Pois estamos sempre na lei de ação e reação. Chegamos agora depois desses 6 meses, construindo muito nossa individualidade, e agora vamos entrar no sétimo signo, sétimo mês, o mês de Libra, Mosnaim. Libra, que representa o casamento, a balança. Libra, que representa o outro, eu e o outro. Os sábios dizem que a vida começa quando nós encontramos o outro, quando nós nos casamos. A vida começou realmente quando Deus criou Adão e Eva, quando criou o outro. Esse outro, para nós, é um reencontro com um espaço que é o espaço onde Deus existe. E Deus existe através do outro. É quando nós encontramos talvez uma outra parte dentro de nós, é quando encontramos aquilo que nós desejamos e que não nos damos conta, que não criamos espaço. E que agora, em Libra, nós vamos criar espaço. Durante todo esse ciclo, nós, muitas vezes, sem nos darmos conta, repetimos os mesmos erros. Criamos idolatrias, construímos bezerros de ouro, nos dispersamos, fizemos várias promessas para poder nos reconectar, tínhamos objetivos e desejos, e amanhã eu faço, e tu nunca fez. Quando chegamos agora, agora é o momento de parar e repensar o que que eu fiz e o que eu não fiz. Será que eu não preciso rever, me reconectar com aquilo que está lá dentro de mim, de verdade, meu eu verdadeiro? Ou será que agora não é o momento de eu abrir o espaço para existir um amor verdadeiro na minha vida? Ou uma consciência de maior equilíbrio, onde eu tenho a balança e eu consigo pesar e separar o joio do trigo. É no sétimo mês, assim como no sétimo dia da semana, que nós encontramos um grau de sacralidade, um reencontro com a verdadeira unidade, através do outro. Assim como no Shabat, o sétimo dia, o céu e a terra se casam, nós agora, né, no sétimo mês, o céu e a terra também.
irão se casar. Afinal, Libra é um regente do casamento. Durante todo o período deste mês de Elul, período de techuvá, de introspecção, de voltar para si, de purificação, não purificação, purificação, reorganização. Nós deixamos a luz entrar no nosso campo de energia, afinal, o rei desce no campo e vem visitar seus súditos, os agricultores que somos e que nesse período estamos colhendo, colhendo tudo o que fizemos. Quantas coisas vivemos nesse ciclo, nesse mês? Que coisas foram essas que se apresentaram para nós e que elas representam tudo que a gente fez num ano para cá, tudo que nós criamos, causamos, deixamos de fazer, ou provocamos em outros, isso retorna durante esse mês. Porque esse mês de Elul é o mês do bumerangue, as coisas retornam para nós. E quando nós não temos consciência, tudo vai acabar acontecendo no primeiro e no segundo dia do Rosh Hashanah, que também representa um dia de julgamento. Isso significa um dia em que toda a lei espiritual ela volta para ti. E a lei maior é a lei de ação e reação. Estamos chegando ao fim do ciclo de Elul. Dia 22, segunda-feira que vem, terminamos Elul e à noitinha inicia o sétimo mês, Tishrei. Tishrei, o nome Tishrei que envolve o nome Reshit, porque ao contrário é Reshit. Reshit significa começo. Então, o mês de Teixeira não é por acaso que tem esse nome, que também nos mostra que é um começo. E é o mês que tem as festas mais importantes. E nós temos um total de 5 festas, 5 portais espirituais: Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret e Simchat Torah. Um período intenso de grandes mudanças e transformações. Quando nós podemos nos tornar donos do nosso destino, é trazer de volta essa consciência através da balança, através do equilíbrio. Equilíbrio que nós perdemos, equilíbrio do nosso campo de energia que nós perdemos. Durante todo o mês de Elul, nós estamos trabalhando com o nosso campo de energia. Afinal, o mundo espiritual quer entrar na nossa vida, a luz quer fazer parte, e nós vamos ter instrumentos e ferramentas, como códigos, orações, alimentos, que vão nos ajudar a fazer esse reescrever a nossa história e escrever algo novo. Mas para isso, o teu campo de energia tem que ser mudado. Não é por acaso que o signo de Virgem fala sobre cuidar da saúde. E é exatamente o signo que nos traz a consciência de o que que eu vou me nutrir, o que que eu vou comer, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha saúde, como eu vivo a vida prática. E não é por acaso que a gente está vivendo um período entre eclipses e os 2 eclipses acontecendo nessa relação com o signo de Virgem. Tishrei, o sétimo mês, ele vai ter vários momentos, e nós temos um primeiro momento, uma caminhada de revelação e recriação que acontece desde o primeiro dia até o 15º dia, desde a lua nova até a lua cheia, que é o 15º dia, que vai acontecer na festa das cabanas, Sukkot. Enquanto em Tishrei, depois de toda essa consciência, toda essa mudança que a gente está fazendo, toda essa purificação que a gente está fazendo no nosso ser, no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas emoções, a gente começa uma jornada espiritual de ascensão espiritual. A gente literalmente sai do corpo, vai para uma dimensão mais elevada para poder entregar-se ao divino, para poder sermos reescritos no livro da vida, no livro da árvore da vida, e depois nós queremos trazer isso para esse mundo físico. Sukkot, a festa das cabanas, é o momento que nós trazemos para o mundo físico, para o plano físico, tudo que nós estamos desenhando e projetando, e a partir de agora, começando a pensar e a desejar
que tu quer ser e o que tu quer ser no próximo ciclo lunar. Desculpa, no próximo ciclo do ano. Esquece o mundo lá fora, porque se tu estás totalmente contaminada pelo mundo lá fora, a tua conexão não é com o divino. E Libra nos convida para refazer a nossa conexão com o divino. No primeiro dia de Elul, Moisés subiu ao Monte Sinai. E quando ele desce, o povo tinha construído, e ele desce com as tábuas, e o povo tinha construído o bezerro de ouro. Por isso surge o Yom Kippur. O dia do perdão surge porque Deus sabe o quanto nós repetimos as histórias. Estamos sempre reconstruindo bezerros de ouro, e eles estão lá fora. E nós, quando colocamos toda a nossa vida, nossa alma, nossa luz nas coisas lá de fora, ficamos sem nada. Precisamos voltar a nos conectar com a luz infinita, pois é ela que traz dinheiro no bolso e comida na mesa. E é essa luz que nos ajuda a preencher e a expandir a nossa consciência. Rosh Hashanah começa no dia 1º de Tishrei. Os 2 primeiros dias são dias de conexão com Rosh Hashanah. E nós caminharemos de Rosh Hashanah até Yom Kippur, dia do perdão. Serão 10 dias, conhecidos como Yamim Noraim, dias temíveis, pois são dias de intensidade desse trabalho de introspecção. Para quem já está no caminho, tanto o eclipse quanto o Yamim Noraim é maravilhoso. São momentos que nós fazemos com muita alegria e muito prazer. Não sentimos a dor, não sentimos algo crítico que o próprio eclipse pode estar trazendo para algumas pessoas que estão mais desacordadas de si mesmos. E a Mim Noraim, esses dias de consciência, de reorganização e de limpeza dos aspectos emocionais da nossa vida. Afinal, são 10 dias, corremos a árvore da vida até chegar no grau mais elevado, o dia mais elevado do ano, Yom Kippur, o dia do perdão. De Rosh Hashanah até Yom Kippur serão 10 dias, de Yom Kippur até Sukkot serão 5 dias. Cada um dos dias, e esse número de dias tem sentidos e significados cabalísticos. Então, nesses 10 dias são os 10 dias de ascensão, purificação, limpeza, em que nós vamos nos preparando para o Yom Kippur. Yom Kippur não deve ser vivido de uma forma que gere em ti um impacto, porque serão 25 horas de jejum, de água e de comida, e nós só temos o tempo para dormir e o restante nós estamos em oração. Então não deve ser algo que vai te impactar, mas deve ser algo que deve ser vivido de uma forma suave, com uma entrega muito suave. Depois de Yom Kippur, saindo do jejum, obviamente nós temos 5 dias incríveis, 5 dias de conexão com a luz que vai descendo e vai entrando em cada um dos níveis da nossa alma, até chegar em Sukkot, na lua cheia, pura luz, momento em que entramos na fisicalidade, no corpo, na casa, e nós vamos então reestruturando a nossa casa, reestruturando também todo o ano, toda a nossa abundância e prosperidade e a comida que vai na nossa mesa. Depois de 7 dias, porque Sukkot são 7 dias em que recebemos os 7 patriarcas que vêm com bênçãos para nós chegamos Shmini Atzeret, e o momento em que nós revemos as nossas sombras, terminamos de polir a nossa vasilha para poder nos conectar com Simchat Torah, dia de alegria. E esse dia de alegria, esse dia onde nos reconectamos com a Torá, nos reconectamos com o canal da maior quantidade de luz possível que transforma realmente a nossa vida numa vida de sabedoria, de sorte, é a Torá, é o conhecimento, é a sabedoria. Nesse dia, nessa semana, nós chegamos ao fim da leitura em Deuteronômio e logo já começamos um novo ciclo com Gênesis. Recomeçamos a leitura. E como aprendemos, o grupo que segue estudando a Torá dentro da escola de Cabala, como aprendemos de um ano para cá. Com certeza passou muito rápido, mas nós tivemos uma quantidade incrível de luz que recebemos através da Torá. E nesse dia nós
Realmente preparamos nossa vasilha para receber a luz que será a luz de alegria, porque nós queremos viver com alegria. Independente do que ocorra, queremos ter alegria. Então, nesse dia, nós recebemos toda a luz que precisamos para o ano. Tishrei constrói a palavra Reshit, início. E exatamente constrói a palavra Bereshit, esse Tishrei, que é o Reshit de Aleph Bet, Reshit de Aleph Bet, o início do Aleph Bet, o início da jornada dos nossos códigos, o início da jornada que nos entregam nas nossas mãos os códigos cósmicos da vida para que a gente possa recombiná-los e refazer a nossa história. Nossa vida, ela é toda escrita em letras, é toda escrita em números. Nossa identidade é toda escrita em letras, em números. Tudo são palavras nessa vida. As palavras são números. E iniciamos um novo ciclo com a capacidade de refazer as combinações dessas energias, dessas palavras. Será que nós não desejamos, para deixar de repetir as coisas, mudar as palavras, mudar as letras, sem que seja algo forçado, mas simplesmente de uma forma mágica? Rosh Hashanah é um dia de 48 horas, conhecido como sendo Yom HaTeruah, Yom HaRugá, que tem uma ligação com o despertar da alma. Rosh Hashanah tem como característica um grande despertar das almas. É conhecido como Hag Hugah, o dia do compasso, em que a gente tem o compasso da própria vida. Yom HaZikaron, o dia da recordação, o dia em que conectamos com todos os aspectos emocionais da nossa vida e recordamos quem somos, o que fazemos e o que estamos fazendo e como estamos agindo ou reagindo à vida. Para mudar o cenário, a gente precisa reagir diferente. A gente precisa parar de reagir e começar a sermos proativos. Precisamos responder diferente. Yom Adin, também conhecido Rosh Hashanah como o dia do julgamento. Julgamento que representa, na verdade, a palavra consciência. O dia que retornam as coisas para nós e temos a possibilidade realmente de nos aprofundar num filme da nossa própria vida para poder entrar em conexão com o perdão. Perdão é um estado de consciência, perdão é um estado de relaxar, perdão é um estado de aprender a abrir mão e deixar ir, perder o ego, perder de sermos os donos da verdade para poder entregar-se à luz. Rosh Hashanah é quando se manifestam todos os efeitos de tudo que nós fizemos, pois a lei de ação e reação age de forma impiedosa. Por isso que é importante entender que a caminhada e a jornada espiritual não é uma caminhada de culpa, e durante o mês de Elul não é um processo de culpa. Mas quando a gente chama techuvá de arrependimento, é um se dar conta que eu deixei de ser eu mesma para poder cumprir o sistema, as tarefas, o olhar do outro, para poder ser aceita. E eu fugi de mim mesma, eu me deixei, eu me abandonei. Quantas vezes a gente se não se dá conta disso? Quantas vezes, em nome do dinheiro, em nome do sistema, em nome de alguém, tu te abandonou? Em algum momento a vida vai acabar te chamando e te relembrando. Rosh Hashanah é o momento. E nesse ano ainda muito mais forte, porque o eclipse fala exatamente disso, não é incrível? É maravilhoso, é lindo. Rosh Hashanah é o momento em que vivemos uma dimensão do tempo diferente. Nesse dia, nós não vamos fazer nenhuma conexão do Rosh Chodesh. Não há conexão da lua, porque a lua, nesse dia, ela perde o seu poder. Nós nos conectamos com uma outra dimensão. A lua é uma representação também dos aspectos emocionais e dos aspectos de recebimento.
só recebimento. E nós precisamos estar num estado de consciência, um outro grau que a gente, na verdade, sente no Rosh Hashanah. Eu quero convidar vocês para uma hiperconsciência. Uma hiperconsciência. A gente está vivendo num momento que tem muita coisa muito ruim. E a gente sabe disso. Eu não quero trazer isso. A gente já sabe. Mas eu quero mostrar o outro lado porque é necessário ter escuridão para a gente poder ter luz. E a gente precisa aproveitar essa escuridão para poder revelar a maior quantidade de luz. E se não formos nós, quem será? O que a gente acaba fazendo é olhando para os outros e julgando os outros. Mas os outros não estão estudando o Kabbalah. Os outros não conhecem esse caminho. Então, nós, por causa do Saturno e do Netuno, que estão conjuntos em Peixe, Áries, e que o eclipse vai pegar eles direto, precisamos acordar para a nossa responsabilidade espiritual. E mais do que nunca, no mês de Tishrei, somos chamados para essa responsabilidade espiritual, para poder viver as energias que vão de Gevurah a Hesed, de julgamento a misericórdia, para ter vontade e necessidade de trazer, sim, mundo dos milagres, a presença divina, mas nós precisamos criar esse espaço dentro de nós e aprender dentro da Cabala que somos nós. Cabala não é religião. Tem muita gente no Instagram, né, incomodando um pouco, que na verdade vem com uma religião, vem com as regras fechadas, a cabeça fechada, voltada só para o externo, para uma idolatria a Deus, uma idolatria a um Messias, uma idolatria a alguém, mas não se movem, não entenderam nada, não olham para dentro, ao contrário, adoram fugir. Tá tudo no Zohar. O Zohar diz que quando a luz começar a vir, e a luz, ela num primeiro momento, ela não é alguém, ela é simplesmente uma luz, e é um sacudir para despertar a consciência, muitos vão fugir. Muitos vão fugir para as cavernas. Claro, o texto é um texto antigo e fala de caverna. Mas muitos vão correr para a luz, e nós precisamos correr para a luz, porque ela vai nos aquecer, nos proteger, trazer abundância, riqueza e fazer a gente entender a realidade paralela. Durante o mês de Libra, nós vamos nos reencontrar com um ponto de equilíbrio. Ah, porque a vida está o próprio desequilíbrio. E acaba nos desequilibrando e acaba desequilibrando a nossa saúde. Então, cuidem. O sistema, ele impõe medo, ele impõe incerteza, insegurança. Gente, não tem quem sobreviva a isso, porque tem uma hora que tu percebe que tu não tem controle da situação e que tu é vítima de uma situação. Mas nesse momento tu te desconectou completamente do conhecimento e da luz infinita. Tu te desconectou da sabedoria, porque nós precisamos entrar nesse trabalho espiritual para poder entrar no mundo da certeza absoluta e reequilibrar esses altos e baixos. Não tem coisa pior na vida do que um dia tá bem, no outro dia tá muito mal. Um dia tá bem, um dia tá muito mal. Um dia tá bem, um dia tá muito mal. E assim, né, as pessoas vão vivendo numa gangorra. Isso é a maior forma como a contra-inteligência rouba a nossa luz. Porque tu reza, reza, tu faz as coisas direitinha, mas um dia alto, um dia baixo, um dia alto, nunca tu vai ter luz para poder estar conectado à luz infinita, que é a luz que traz a abundância. Afinal, existe uma lei maior, que é a lei da semelhança. No mês de Libra, nós precisamos reorganizar a nossa energia. Em primeiro lugar, organiza a energia do teu campo, campo de energia. Durante o mês de Elul, nós estamos revendo o livro da vida, da tua vida,
revendo tua agenda, revendo o teu diário, revendo a tua história, para que tu já possa começar no Rosh Hashanah a desenhar o que que tu quer, o que que tu quer viver. Independente, todo o nosso filme da vida está sendo passado diante de Deus ou diante de uma dimensão inconsciente. A partir do Rosh Hashanah, a gente vai ter esse entrar na balança e pesar e cortar o que serve e o que não serve, através do que nós chamamos de julgamento. Ai, julgamento, Deus, por favor, o que que eu fiz? Eu me entrego, né? 27 anos de cadeia para ti. Ou 14 anos. Quantas pessoas passam por processos de julgamento e que é o processo kármico delas? E que vai depender também da consciência delas e da nossa consciência, para poder trazer luz e libertar. Libertar do passado que está dentro de nós, que se repete. Durante os dias de Rosh Hashanah, e serão 2 dias, há um processo de julgamento, e julgamento é consciência, onde tudo é colocado na balança, isso serve, isso não serve, isso tem que ser revisto. E conforme o teu estado de consciência, que é aberto, em estado de perdão, deixa ir embora, dependendo como tu vai viver esses 2 dias, por isso que são dias de altíssima introspecção. Durante todo o período entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, tu vai estar desenhando, o divino também vai estar contigo desenhando a tua vida para o ano. E nós vamos estar saindo de uma energia de julgamento e caminhando numa energia que vai adocicando para desenhar o futuro, vai se abrindo. Adocicar, sair de Gevurah, que é rigor, que é consciência, né, da tua energia, da tua disciplina. É o momento de disciplina, é o momento de olhar a regra, olhar a lei, para poder depois ir se entregando e se abrindo, para deixar o novo surgir para ti, as novas sementes virem, para chegar no Yom Kippur, que é um auge, é o estado maior de consciência de perdão. É realmente passar por um estado em que tu tá tão aberto que tu te deixa receber toda a luz espiritual, e não é por acaso que no Yom Kippur é o dia em que o armário com todo o Aron HaKodesh, com todas as Torot, todos os rolos de Torá são abertos, são lidos, e é o dia em que se fala o nome de Deus perante a Torá. Porque é o dia que nós chegamos num estágio mais elevado. É um dia especial, em que nós agregamos mais uma etapa dentro do processo das orações para poder nutrir e acordar um estado elevado da nossa alma, que normalmente está adormecido. Que momento e que oportunidade para a gente ter experiências espirituais de altíssima elevação e poder desenhar a nossa vida e o nosso futuro de uma outra forma. Talvez está mais fácil ver escuridão lá fora do que a própria sombra e a própria escuridão, porque a vida nos colocou sempre nesse olhar externo e pouco olhando para dentro. É somente quando dói que a gente acaba olhando para as nossas sombras. Mas eu te convidaria para tu pensar: por que eu não conquistei tal coisa? Por que eu não me realizei? Por que eu não fiz isso? Por que aconteceu isso comigo? Como um questionamento de quem vai lidar com a sua escuridão e poder reconstruir um estado maior, mais perfeito do seu próprio ser nestas 5 festas. De Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós vamos adentrando uma semente da própria criação, no frutificar e multiplicar. Nós vamos refazendo todo o nosso campo de energia no nível da raiz, mas de uma forma diferente.
Tu pode rever, refazer, reescrever o teu código. Você não veio somente pensar, sentir e agir positivamente ou curtir a vida. Você tem que transformar os julgamentos que surgem para ti. Você tem que transformar as situações negativas que surgem para ti. Quando na Kabbalah nós aprendemos que a partir da ação de alguém, a gente pode ter uma reação. Uma pessoa me criticou e eu posso ter uma reatividade. Pá. Ah, quem é essa pessoa? O que que ela está falando? O que que ela conhece de mim? Blá, 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 blá. Eu vou ficar toda incomodada, ou eu posso ficar quieta, mas lá dentro de mim eu fico toda incomodada, ou eu posso partir para a briga. Eu posso simplesmente aprender a não ser mais reativa e aprender a ser proativa. Ouvir, saber que aquilo também está vindo dela e é dela, e devolver amor. E devolver palavras que simplesmente encerram aquela energia que está sendo largada para ti ou para mim, e eu devolver de uma outra forma. Eu não entrar em guerra. Há situações na vida que precisa de uma ação mais dura. Ser proativo é também dizer não, é dar limites, é dar regra. Claro que sim. Mas a gente tem que estar atento a esses acontecimentos da vida que vão trazendo um mal-estar e nos colocando num estado reativo, de medo, de insegurança, de ódio, de raiva. Porque, na verdade, a Cabala ensina que não se combate a guerra com guerra. Não se combate o mal com ódio, porque gera guerra. Não se combate o ódio com ódio. Durante o dia do Rosh Hashanah, nós vamos fazer conexões, porque é claro, ah, meu Deus, que coisa pesada, é Rosh Hashanah. Não, aí os cabalistas entraram, trazendo para nós uma conexão com orações e meditações para trazer a misericórdia. No dia de julgamento, nós vamos, através de orações, através de alimentos, quebrar o julgamento que existe. Então, vocês vão estar recebendo já amanhã um jornalzinho que fala sobre Rosh Hashanah. Vocês vão estar recebendo uma lista de alimentos que quem quer fazer o Rosh Hashanah, a gente costuma fazer sim uma janta bacana, legal. É também um momento de congregar. Mas nessa janta a gente vai ter alimentos especiais. Quem lembra do ano passado, dos outros anos? Então, nesta janta, nós vamos precisar de um pão redondo, uma ralá redonda. Quem conhece o pão do Shabat? O pão do Rosh Hashanah ele é redondo porque nos conecta com o círculo da vida. Nós vamos precisar de mel e maçã, maçã com mel, ok? Porque nós vamos adoçar os julgamentos. Nós vamos precisar de tâmaras. Nós vamos precisar de romã. Nós vamos precisar de vagem, a selga, pode ser alface. Nós vamos precisar de erva doce, tem outro nome, tá? Depende do estado. Uma cabeça de peixe. Aí todo mundo faz assim. Bem, comprem um peixe, coloquem a cabeça de peixe na mesa, pode ser até uma sardinha ali, tá bom? Abóbora, lembrem, cozida, a vagem tem que estar cozida, a selga pode ser cozida, tá? A abóbora cozida, tá? E cebolinha, também tem outro nome em outros estados. Então, eu vou dar essa lista separada em todos os meus canais, em todos os grupos de aula. A gente também vai ter um ovo cozido para poder comer, pode ser ovo de codorna. E um alimento novo, porque, na verdade, um novo ano, a gente sempre tem que ter uma conexão, porque os alimentos a gente põe para dentro, a gente quer comunicar de dentro para fora. Então, um alimento novo, o que tu ainda não comeu? Que fruta que não comeu ainda? Da estação, diferente, algo novo, tá? Vamos ver uma pergunta.
Temos uma pergunta. A internet chegou agora. Muito bem, que bom. Então é isso aí. Depois tu vai rever, está sendo gravado. É interessante que o primeiro mês é o mês de Áries. E nós utilizamos o som do chofar, que é tocado num chifre de carneiro, para poder despertar e acordar. Aqui tem toda uma magia que a Cabala traz, que é o dominar o carneiro, que é o dominar os instintos. E é por isso que ouvir o chofar é magnífico, é maravilhoso. Tu sente que as células todas do teu corpo escutam e fazem assim: uau, estou entregue, estou na consciência do perdão. Ouvir o chofar, e a gente vai ouvir o chofar no Rosh Hashanah de manhã, então na terça de manhã, na quarta de manhã, ok? A gente também vai ouvir na segunda de manhã. E nós vamos, na segunda-feira de manhã, além de ouvir o chofar para poder dominar o nosso ego, dominar os instintos, para poder quebrar as cascas, nós também vamos fazer na segunda, dia 22 de manhã, um encontro para poder desfazer as promessas. Porque nós fizemos muitas promessas. Ah, eu vou começar o regime segunda-feira. Eu vou na academia na próxima semana, né? Eu vou mudar minha vida, né? Vou acordar mais cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente olha para trás e de não cumprir, não conseguir. A Cabala diz que essas promessas, elas vão, na verdade, que não são cumpridas, elas vão se acumulando e formando essas cascas que também impedem com que a luz possa chegar nas nossas vidas. Então, nós precisamos começar um novo ciclo desfazendo dessas promessas. Então, já saibam, na segunda, dia 22 de manhã, nós vamos, além de ouvir o chofar, né, e vamos ouvir o chofar também no primeiro dia e segundo dia de Rosh Hashanah, para poder quebrar as cascas. No Rosh Hashanah, em especial, nós queremos limpar tudo que nós trouxemos de curto-circuito na nossa vida. Erros, conexões, atos, atitudes que geraram idolatria, ou quanto nós estamos presos na idolatria, nos, nos atos de relacionamento sexual que foram vazios, que visavam unicamente prazer para si próprio. Derramamento de sangue que representa a morte. Quantas pessoas a gente não matou? Porque não se mata só com a ideia de uma facada, um tiro, Hasbi Shalom, mas, né, quantas vezes a gente não corta alguém, a gente vira a cara, não quer saber. E quantas vezes nós não nos utilizamos do Lashon Hara, da má língua. Cada um desses quatro aspectos trazem bloqueios e desequilíbrios nos aspectos emocionais de Malhut, Tiferet, Gevurah e Hesed. E esses bloqueios precisam serem desfeitos para que a gente possa receber, mais do que nunca, toda a luz. A cada ano, tudo que a Cabala ensina, tudo que a Cabala mostra está muito mais forte. Então, imagina a força do nosso trabalho espiritual. Durante o período de Rosh Hashanah, nós estaremos limpando e trabalhando com o pilar da esquerda, da severidade, e vamos nos encaminhando durante os 10 dias para o Yom Kippur, quando nós vamos mexer e trabalhar com o pilar da coluna da direita. Rosh Hashanah foi o dia em que o universo foi criado, o ser humano foi criado. 5.786 representa a criação do ser humano do outro. Rosh Hashanah, a cabeça do ano, é a zona no tempo onde podemos criar a unidade cósmica através dos nossos esforços individuais, até chegar no nível da consciência coletiva. Sabem que Rosh Hashanah é a única data que ela é para todo mundo. É para o mundo todo, para todos os seres humanos, independente de raça, religião, cor, sexo, escolha, todos, todes, todos, tudes, qualquer um, para todo mundo é o Rosh Hashanah. Os cabalistas dizem que quanto mais as pessoas nos rodeiam quando as nossas almas aparecem perante as cortes celestiais, menos tempo que nos preocupar, temos menos tempo para nos preocupar com o julgamento pessoal,
pessoais que possam ser colocados sobre nós. Quanto mais pessoas estiverem na nossa volta, quanto mais a gente tiver também a consciência do compartilhar, quanto mais a gente trouxer para o Rosh Hashanah as outras pessoas, e a gente vai trazer o mundo todo, principalmente os jovens no mundo, para o Rosh Hashanah. Porque todo mundo tem que passar por esse processo. Porque julgamento é despertar, gente. Julgamento é despertar. Nesse dia, temos a capacidade de criar o cenário de vida que desejamos para o próximo ano. Por isso que o despertar, em primeiro lugar, é sair do lugar da vítima, né? De ficar passivo esperando as coisas acontecerem. As coisas não vão acontecer. Então a gente precisa ir para esse lugar especial. Mês de Tishrei, mês de Libra, regente o Vênus, Saturno é um corregente, dia sagrado, uma relação com o sétimo dia, com o dia do Shabat, Tishrei, o sétimo mês, onde nós encontramos 5 festas que fazem um ciclo da nossa jornada. Mosnaim, Libra, que tem essa relação com Osnaim, que é escutar, que é o ouvido. Por isso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, ouve Israel. Israel que é um estado de consciência, que é o estado de consciência que a gente chega em Tiferet. Israel, aquele que anda com Deus, anda na direita de Deus, aquele que luta com Deus em todos os sentidos, também de debater e discutir com Deus. O ouvido, que é responsável pelo nosso equilíbrio, não é por acaso que Libra lida com os equilíbrios na nossa vida. O símbolo de Libra é uma balança. A parte superior representa a ideia de agitação. Em contrapartida, a parte inferior é de fixação. Mostra a busca pelo equilíbrio que o ser de Libra procura durante a vida. Também pode ser representado pelo pôr do Sol, tendo em conta a posição do Sol nessa altura do ano. Libra é o ar, regido pelo planeta Vênus. Tishrei, que forma a palavra Reshit, que é um início, é um tishrei que significa também restrição. Restrição é, para encontrar o equilíbrio, tu tem que parar. Para pensar, para analisar, para julgar, para separar o joio do trigo, para botar na balança as coisas. Mês chamado de Aetanim Yerach, mês do estrondo e da ansiedade. Imagina, né? Na verdade, a ideia do estrondo e da ansiedade é porque é um mês intenso de atividades espirituais. Então, não é algo externo, é algo interno. Olha que lindo. Mês de redenção e independência. Período especial. Por isso, possui 5 festas, uma renovação total, 5 portais. Esse mês que representa um ciclo, quando o mundo natural chega em um ponto e a gente consegue ir para uma oitava acima. Mês de casamento, de união, onde nós reatamos a nossa ligação com o divino. Um mundo que passa por uma guerra espiritual, né? Sistemas, governos que lutam contra a luz de Deus e nós na luz de Deus. Precisamos mais do que nunca, não é lutar contra aquela escuridão, é trazer a luz, porque a escuridão já está aqui em nós. Tudo o que vivemos nos tempos atuais ocorre devido à nossa desconexão com a luz. Tudo no mundo que está acontecendo é pela desconexão. Quando a gente fala desconexão com Deus, a desconexão com esse divino dentro de nós, com um estado interno de transformação, quando nós, por semelhança à própria luz divina, à própria dimensão divina que vibra, também no rigor, também na disciplina, mas também no amor, também na tolerância e na compaixão. Nós precisamos voltar a acordar isso dentro de nós. Tu tem que ser o exemplo, não adianta a gente ficar julgando os outros, porque os outros são malucos. E nós somos o quê? A criação do outro é o que nos traz um novo começo. Tem uma questão super importante no mundo tão
dual que a gente vive, tão fragmentado, em que as pessoas estão fragmentadas de si mesmas, e essa fragmentação é a própria loucura das pessoas, o próprio ódio que elas têm, o próprio levantar bandeiras e comemorar ou defender coisas que são como absurdos. No mês de Libra é o mês de encontrar a cura da ferida. Quantas vezes a gente está fragmentados? A nossa fragmentação ela acontece diariamente, exatamente quando a gente diz, amanhã eu começo o regime, e tu te trai, tu não começa. Quando tu deseja algo e ao mesmo tempo tu diz, ah, mas não tem como. Ah, mas é muito caro. Então, aqui são exemplos bem bobos de fragmentação. Mas essa fragmentação, ela é muito maior quando a gente está projetando as sombras nos outros. Quando a gente está projetando todas as emoções, porque nós somos seres de um potencial de energia positiva e negativa, yin yang, feminino e masculino enorme. E hoje a gente está vivendo num sistema, parece que a gente está dentro do quartel, né? Tudo assim, tudo tem que pensar, tudo é controlado. Isso é astrologicamente, isso é Plutão em Aquário, tá? Plutão nos primeiros graus de Aquário é isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá? Não vai ser sempre assim, deixar bem claro. Mas esse Plutão, nos primeiros graus, ele é esse universo de tudo está controlado, porque o Plutão é controle e Aquário é consciência, e na verdade a consciência vai estar sendo controlada, que se distribui em várias formas de controle. A consciência sempre foi controlada, porque o que vai acontecer é que no final a gente vai se dar conta e a gente vai dizer: será que a gente quer a consciência controlada ou a gente quer acessar uma sabedoria? Eu não quero que controlem minha consciência, eu quero me conectar com sabedoria para poder entender que a minha evolução, ela significa restringir meus impulsos instintivos, meu instinto. Não pode qualquer coisa. Como se educa um filho dizendo que não pode qualquer coisa. Tem regra, e isso deve ter dentro da tua casa. E a gente conseguir, mesmo que a gente tenha que rever as regras. E se a gente sair e for para a Lua e olhar a Terra está passando por um processo para poder rever as regras. Mas enquanto a gente não entender qual é o livro, qual é a base dessas regras e porquê das regras, qual é o propósito das regras, e quando tu educa teu filho, tu pode não ter muito claro o propósito, mas existe ali um propósito de transformar ele num ser humano melhor, de poder trazer o melhor para ele. Muitos de nós, me lembrei de algo, muitos de nós fomos criados por pais, pessoal mais velho, em que a mãe e o pai, isso ainda tem nos tempos atuais, mas isso poderia ser refinado e corrigido de uma forma de trazer um equilíbrio melhor. Então, muitos pais acabavam, vou usar uma palavra comum, detonando o filho, criticando o filho com um tom de voz e de uma forma que não se davam conta que acabavam destruindo a pessoa, que é fazendo alguma crítica, algum julgamento, né? Então, hoje, a gente tem que repensar, não como algo, como um quartel, mas olhar o outro como ser humano. Isso é compartilhar. É quando eu consigo me colocar no lugar do outro. E se isso não começar na tua casa, nunca o mundo lá fora vai mudar. E ele vai começar a combater o ódio com mais ódio. E isso não vai adiantar, porque aí o outro lado vai vir com mais ódio. Aí eu vou vir com mais ódio. E aí mais ódio. Aí deu, a Terceira Guerra Mundial está feita.
Essas fragmentações que existem dentro de nós é deixar de projetar e poder lidar com a escuridão que ela é necessária para poder revelar a luz. É a gente enxergar a nossa potencialidade, que nós podemos ser seres humanos melhores, que podemos vir e realizar a nossa verdadeira missão como brasileiros. Todos aqui são brasileiros. Que é trazer esses aspectos divinos, trazer a alegria. Libra, energia cósmica de Mosnai, a balança, mês de fazer um balanço para partir do zero. Libra, que representa a indecisão, as coisas ficaram pendentes, as coisas que precisam ser pesadas, a justiça a estética, a união, o outro. Os naim, que é os ouvidos, as orelhas, que nos trazem pelos otolitos nosso equilíbrio. As pessoas nascidas sob essa influência têm o dom de expressar, obviamente, a estética, a graça, a beleza, o amor, os sonhos e a sensualidade. Têm grandes habilidades venusianas, manuais e um senso incrível de organização. São extremamente comunicativos, queridos e simpáticos, imparciais e têm muito tato em lidar com os outros. E, obviamente, eles têm a necessidade de se comunicar e lidar com os outros e lutam pelos seus sentimentos. Tishrei, que nos coloca nessa roda, numa roda de mudanças e transformações. Tishrei, que é um mês guiado por Haniel, a graça de Deus, o arcanjo da graça divina, que governa o amor, a vida a dois e tudo que está ligado à arte, à beleza e à música. Um momento incrível para a gente poder trazer de volta o equilíbrio para a terra, terra física, para o ser humano, para os sistemas, para a cabeça dos líderes, quem sabe. No mês de Tishrei, a gente vai fazer essas conexões. Vav, Rei, Yud, Rei, Pe, Lamed serão as letras que vão seguir com cada um de nós. Lamed, que é a letra que sobe aos mais altos, buscando a luz e trazendo e transformando. Lamed tem a ver com a palavra Lomed, aprender e ensinar. Lamed, que estimula a estarmos ligados à dimensão do sagrado, a nos elevar as nossas emoções e nossos sentimentos a um estado mais elevado, e a letra P, que representa, né, o feto que está para nascer, a semente que está para nascer, a boca que começa a trazer uma nova fala, mas P, que é também essa boca que é o verbo, que é quando a gente também vai rever tudo que a gente fala, nós estamos criando. Toda a nossa expressão pode ser revista durante esse ciclo lunar. Nesse mês, nós buscamos o sentimento correto. Deus pesa e avalia nossas ações passadas, determinando como ele vai distribuir as bênçãos da vida no ano vindouro. Em Rosh Hashanah, mesmo sendo 2 dias de altíssima julgamento, na verdade também são 2 dias de muitas bênçãos. Por isso que a gente tem que aprender a viver esses 2 dias. A nova inocência que introduzimos no nosso relacionamento com Deus durante esse mês, porque nós também vamos já e abrindo no mês de Elul para poder casar, nos unir. O que significa isso? É acordar o divino que tem dentro de ti, o teu eu verdadeiro. Tishrei é um mês da união conjugal entre Deus e Israel. Esse mês do sentimento correto. Quando Israel é tu, não é lá, é tu. É governado pela letra hebraica Lamed, a primeira letra da palavra Lev, coração. Israel é o termo que corresponde a Sefira Tiferet, do centro, do coração. Durante todo esse momento de Tishrei, a gente pode estar ou totalmente numa prisão, ou a gente pode abrir a porta para ir para o palácio de Deus. Por isso que Libra nos envolve com uma luz de intimidade, de beleza, de aura, de amor, de atração. É interessante porque o signo de Virgem ele representa o noivado. É quando na prática do dia a dia
na limpeza, na purificação, na consciência, a gente vai conhecendo a si mesmo e ao outro. Em Libra, na verdade, é um signo do casamento, mas não necessariamente é da intimidade completa, é a intimidade da fala. Por isso que é um mês que tem muitas festas, e essas festas não é só a festa de ficar comemorando, bebendo, comendo, mas tem muita reza, muita oração, palavra. Afinal, Libra é um signo do ar, então é muita conversa, eu e Deus. E aí a gente está se conhecendo, Deus, né? E esse conhecer, esse trazer Deus, é trazer uma aura de alegria e de bênção. Só quem decide é tu, não é o mundo lá fora. Não são as notícias, o governo, o fulano, o ciclano. Opa, me animei aqui. A conexão na noite do Ano Novo, lembrando que a comemoração se dá na primeira noite sobre a energia de Gevurah e na segunda noite sobre a energia de Hesed. Há leituras especiais, depois disso tudo eu também vou passar. A leitura do primeiro dia é Gênesis 21, 1, 34 e Números 29, 1, 6. A leitura do segundo dia especial, Gênesis 21, 1, 24 e Números 29, 1, 6. A mesma. Ah, depois eu também passo isso separadamente. Erradicando do cosmos nossas transgressões, fazendo a limpeza da vasilha, né? O dia do julgamento é um dia de erradicar os elementos que estão desconexos em nós, a nossa loucura. No primeiro dia, tu tem os julgamentos mais pesados, Dim Caché. São julgamentos mais difíceis. É tudo que a gente fez de errado que acabou tendo uma consequência nas outras pessoas. E Dim Rafá, o segundo dia, são os julgamentos mais leves. Coisa comum, normal, né? Mas é importante a gente entender e estar dispostos a sentir essa energia. Então, eu convido vocês para que próxima sexta-feira, Shabat, 19h30, a gente vai estar se encontrando para poder fazer as meditações do Shabat, poder ter um bate-papo sobre o eclipse é dia 22, sobre o eclipse e o ano 5.786, que vai falar então sobre a energia do ano. No dia 21 de setembro, às 19h30, nós começamos, tá? Online as conexões, tá? Então, até lá, a gente vai ainda conversar, vou mandar áudio, vou explicar tudo bonitinho para todo mundo, para não ter dúvidas. Então, os alimentos, o jantar que vocês vão fazer na casa de vocês, a compra da ralá, do pão, vocês vão fazer, né? Então, eu já vou estar mandando logo para vocês, para que qualquer dúvida, tentem me perguntar o quanto antes. Então, os alimentos, a ralá redonda, mel, maçã, tâmara, romã. Eu acho que tá fácil esse ano de achar romã. Cabeça de peixe, compra sardinha, faz a sardinha, deixa ali, porque a gente vai comer, tá? A gente vai comer tudo isso. Tem que cozinhar, tá? Então não deixa cru. Erva doce, tem outro nome também. Abóbora e salsão, né? Ou cebolinho, cebolão. Isso aí. Não acabou. Depois do Rosh Hashanah, na verdade não é depois, no primeiro dia do Rosh Hashanah a gente já está contando os 10 dias. E a gente tem 10 dias, uma subida, uma preparação para que a sua alma possa entrar numa outra dimensão. A tua dimensão mais pura, mais alma, o centro da tua essência. Nessa semana purificamos ao máximo o nosso ser, que é o Yamin Noraim. Limpamos o passado para efetivar o futuro. Estamos provando o que estamos desejando, o que escrevemos, estamos editando a nossa história e escolhendo. Então, durante esses 10 dias, entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, a gente tem que fazer uma proposta para si mesmo. Agir diferente. Agir diferente. Algo tu vai ter que fazer para tornar essa semana muito especial, muito diferente. Porque tu está construindo um novo ser em ti, e se tu não tiver prática, tu não muda. Então a gente vai de Keter a Malhut, e na verdade a gente também vai de Malhut a Keter.
Depende muito da escola de Kabbalah. Eu acredito muito que o Yom Kippur é muito mais Keter. Então, mas também se faz a caminhada de Keter. A Malhut, Malhut também é o Yom Kippur, porque é um outro reino, é um outro estado de reinado. Termino convidando também vocês para posterior. A gente vai ter as orações da manhã de 22 a 1º de outubro, às 8h30 da manhã. Quem nunca fez, vem e faça. Isso vai mudar a tua vida. Eu garanto. Porque já mudou a vida de muita gente. A gente sempre vai ter uma aulinha, é 10 minutos, 15 minutinhos. A gente vai estar juntos. É muito legal. Aprendam a estar nas orações, desligando a televisão. Parem de estar em conexão com a Kabbalah, conectados com as notícias. Porque as notícias são produções de frequências muito baixas. Não vai mudar a notícia. E eu não estou brincando. As notícias vão mudar se tu mudar. E a gente tem um trabalho longo de transformação para tentar mudar o quanto antes. Se a gente não quer que piore, a gente precisa começar consigo mesmo. E a gente vai ter no dia 26 de setembro um Shabat. Shabat Shuvah, um Shabat mais importante, um Shabat meditativo, vai começar às 19 horas. E, finalizando, a gente vai ter o Yom Kippur dentro da escola. É dia de semana, gente. Eu sei que muita gente vai estar trabalhando e vai me perguntar: como é que eu vou fazer o Yom Kippur? Como é que eu vou jejuar? Eu tenho que trabalhar. Não vai fazer, vai trabalhar. Ou tu vai pedir dispensa. Então, o que que eu vou fazer? Minha resposta é igual todos os anos, gente. Tu vai fazer o que tu pode, né? Vamos acolher. Vai fazer o que tu pode. A gente vai conversar até lá sobre isso. Quem sabe tu já vai te programando. Dia 1º às 19 horas e dia 2 às 8h30 da manhã e depois à tarde, 16h30 até às 18h30. São 25 horas de jejum, né? E até lá a gente também vai fazer um encontro para falar um pouco mais sobre o Yom Kippur, sobre as restrições que acontecem no Yom Kippur, né? E tu vai poder medir o que que tu vai poder fazer, tá? Então, quem sabe tu já não pede folga, trabalha no final de semana e folga no dia do perdão, para poder fazer essa conexão incrível com a gente. Queria agradecer muito a vocês, né? Quem estiver trabalhando, vai estar trabalhando, vai se conectar, põe um fonezinho, vai ouvir, e é isso. Muito obrigada. Uma ótima semana para todo mundo. Eu vejo todo mundo na próxima sexta-feira. Não esqueçam Boa noite. de o vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo ali no YouTube. Tá bom, gente?